Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Essa nossa aula é da segunda série, quarto bimestre, e hoje o tema da nossa aula é indicadores de emprego, trabalho e renda no Brasil e no mundo. Vamos então começar a nossa aula? Eu já quero começar essa aula trazendo alguns conceitos chaves. Vamos lá então, na tela? Bem, primeiro conceito aqui na tela, a gente tem o conceito de emprego. O que é emprego, pessoal? Refere-se à inserção formal ou informal no mercado de trabalho, com ou sem carteira assinada. É importante deixar bem claro que o emprego ele pode ser de forma formal ou a pessoa pode atuar na informalidade. Qual a principal diferença entre os dois? O emprego formal é aquele emprego registrado, onde o indivíduo vai ter todas as suas garantias trabalhistas registradas. Já o emprego informal é totalmente o contrário, ele ocorre justamente na informalidade. Então, o indivíduo que trabalha dentro da informalidade, ele não vai ter aí os seus direitos trabalhistas garantidos. Quais são esses direitos trabalhistas garantidos? É quando a gente fala de férias, é quando a gente fala do teto, do salário mínimo, é quando a gente fala inclusive de direitos como Previdência Social, INSS, FGTS, entre outros benefícios amparados aí pelas leis trabalhistas aqui no Brasil, ok? Então, essa é a principal diferença de quem trabalha na formalidade e de quem trabalha na informalidade. Agora, outro conceito muito importante que a gente precisa trazer para a nossa aula de hoje é o conceito de trabalho. Vamos lá na tela aqui, ó. Trabalho é uma atividade produtiva. Eu vou até destacar aqui, ó. É uma atividade produtiva, remunerada ou não, que pode incluir ocupações domésticas, voluntárias ou até mesmo informais. Mas e aí, pessoal? Emprego e trabalho é a mesma coisa? Não, pessoal, são conceitos totalmente diferentes que vocês podem estar observando aqui. Nem todo trabalho é um emprego. Exemplo disso a gente tem aqui na tela, quando a gente fala, por exemplo, das ocupações domésticas ou até mesmo voluntárias. Então, nem todo trabalho se configura um emprego, certo? Vamos lá. Dentro de tudo isso, a gente tem a renda. Por quê? Todo indivíduo que trabalha aí ao longo dos 30 dias, ao longo do mês, ele quer o quê? Ele quer receber o seu salário. Então, o recebimento desses proventos, nós vamos chamar de renda. Olha só, renda vai ser o valor monetário recebido pelas pessoas oriundo de salários. Olha que interessante, ó. É como eu falei, você trabalha aí ao longo da sua vida, ao longo de um determinado período e você espera receber salário. Aquilo que você recebe vai se configurar como renda. Então, além da renda, a gente tem outros pontos importantes aqui, como por exemplo, benefícios sociais, aposentadorias, lucros ou outras fontes. Então, tudo isso vai se configurar como renda. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: você pode trabalhar ao longo do mês, você tem o seu salário, só que você acaba tendo outros meios, outros rendimentos. Vamos pegar um exemplo dentro da nossa sociedade? Então, eu tenho meu emprego, eu recebo salário, mas ao longo da minha vida eu construí uma pequena casa, que eu não moro, não vivo nela, e eu acabo alugando para uma determinada pessoa. Então, aquilo que eu recebo também como aluguel vai se configurar como rendimento. Querendo ou não, vai ser uma renda, além do meu salário. Então, o que muito acontece hoje é justamente isso. Além do salário, a pessoa pode ter outros rendimentos, certo? Então, esses são conceitos importantes para a gente poder entender a nossa aula de hoje. Ok, pessoal? Bem, outro ponto que eu trouxe aqui para vocês é justamente as divisões do mercado de trabalho segundo o IBGE. Então, eu fui lá, fiz uma pesquisa no site do IBGE e trouxe o que a gente vai chamar de divisões do mercado de trabalho. É bem interessante esse infográfico do IBGE, porque ele traz de forma resumida e explicada as etapas aqui da sociedade quando a gente fala de trabalho.
Vamos observar então, vamos visualizar esse infográfico? Lá no topo do infográfico, o IBGE vai colocar população total. Então, vamos considerar aqui que essa seria a população total do Brasil, do nosso país, certo? Então, quando a gente fala da população total do país, essa população ela vai estar dividida em duas etapas. Olha que interessante. A primeira etapa aqui no cantinho vai ser a população abaixo da idade de trabalhar. Professora, quem são aí as pessoas que estão abaixo da idade de trabalhar? É justamente os menores de 14 anos, ok? Agora, do outro lado, nessa parte mais cinza, a gente tem a população em idade de trabalhar. Que população é essa? É justamente as pessoas com 14 anos ou mais. Então, viram que o infográfico ele está dividido em duas partes muito interessantes que a gente vai observar a partir de agora. Então, a população abaixo da idade de trabalhar, ela vai ficar aqui no cantinho. Por quê? Porque ela não está dentro do mercado de trabalho, logo a gente vai deixar ela de fora. A gente vai agora explorar a população que está realmente em idade de trabalhar e nós vamos ver como está essa configuração aqui no Brasil. Então, a cor azul que vocês vão ver aqui, ó, no cantinho, são as pessoas na força de trabalho. E essas pessoas também podem ser chamadas de pessoas ocupadas ou ocupados. E também aqui do lado, abaixo dos ocupados, a gente tem justamente os ocupados que trabalham horas suficientes, ok? Então aqui é a população ocupada, como eu falei, seja no trabalho, tendo a sua renda. E do outro lado, pessoal, a gente tem no infográfico as pessoas que estão fora da força de trabalho. Essas pessoas, elas estão representadas aqui no infográfico justamente nessa cor verde. Conseguem visualizar? Pessoas fora da força de trabalho. Aqui também, logo abaixo, a gente tem uma população fora da força de trabalho potencial. Professor, o que isso quer dizer? Fora da força de trabalho. Essas pessoas estão em idade para trabalhar, mas por algum motivo elas não trabalham. E depois o infográfico vai apontar uma população representada na cor mais vermelha. Eu quero mostrar para vocês aqui então essas etapas. Vamos lá então. Olha só, nessa parte vermelha, a gente vai observar alguns asteriscos, ó, ao longo do infográfico. Conseguem ver? A gente tem dentro desse infográfico esses asteriscos e alguns quadros indicam uma parte da população. Primeiro, olha só, aqui eu vou apontar então para a população chamada de desocupada. A população que está aí por algum motivo, os indivíduos que estão desocupados. Aqui a gente tem uma força de trabalho potencial, como eu falei, fora do mercado de trabalho, e aí vai surgindo outras nomenclaturas, vai surgindo outros nomes aqui, considerados pelo IBGE, e que é bem interessante a gente visualizar. Por exemplo, surge aqui, olha só, os subocupados por insuficiência de horas trabalhadas. Professor, o que isso quer dizer? É muitas vezes aquela pessoa que trabalha na informalidade e que por algum motivo ela não trabalha a sua carga horária aí total ao longo do dia, ao longo da semana, é um exemplo. Depois a gente tem a população aqui do lado, olha só, buscaram trabalho, mas não estavam disponíveis. Como assim, professora? A pessoa buscou trabalho, mas por algum motivo ela desistiu ou se considerou indisponível para trabalhar naquele momento. Existe sim uma parcela da população que, de certa forma, está dentro dessa realidade, ok? Depois tem aquela população que diz o seguinte: não buscaram trabalho, mas estavam disponíveis. A pessoa está disponível para o mercado de trabalho, ela está dentro da idade de trabalhar, de exercer um cargo remunerado, mas ela simplesmente optou por não trabalhar, ok? E muito menos buscar trabalho. Aí depois a gente tem duas etapas que a gente vai chamar de desalentados e não desalentados, configura características muito parecidas.
é aquela pessoa que buscou trabalho, mas não se colocou ali apto, decidiu não assumir, ok, a vaga, e assim a gente tem aí a configuração da força de trabalho aqui no Brasil. Em resumo, pessoal, a força de trabalho no Brasil, quando a gente fala de mercado formal, quando a gente fala do emprego formal, o infográfico ele vai mostrar a seguinte etapa. A cor azul, como vocês vão ver destacados aqui, ó, a cor azul que aparece aqui no infográfico, ela é basicamente as pessoas que estão aí inseridas no mercado de trabalho. Então, a gente vai ver que a outra parte do gráfico é uma grande parte da população que está fora do mercado de trabalho e assim o IBGE vai colocando alguns termos para identificar essa população que por algum motivo está fora aí da realidade de trabalho hoje no Brasil, certo? Ficou entendido? Eu vou tentar explicar isso de uma forma melhor a partir de agora. Então eu trouxe um gráfico, olha que interessante. Vamos chamar aqui o gráfico. Na tela, a gente tem a população brasileira de acordo com as divisões do mercado de trabalho. É um gráfico bem atual que está configurando aqui o primeiro trimestre de 2025. Vamos então analisar esse gráfico? Olha só, aqui do lado a gente tem uma legenda representando pela coloração cada uma das partes do gráfico setorial. Então, cada cor é representada aqui por uma parte da população brasileira. A gente vai ter a população considerada aí como os ocupados, os desocupados, fora da força de trabalho e abaixo da idade de trabalhar. Vou começar então com a população considerada aí ocupada, que representa a maior parte do gráfico, é justamente a população que está concentrada aqui. Depois, na cor vermelha, essa pequena parcela, a gente tem a população chamada aí de desocupada. Na cor verde, a gente tem a força de trabalho, mas, todavia, no entanto, por algum motivo, essas pessoas estão fora. Então, é chamado de fora da força de trabalho. E na cor cinza, pessoal, representando também uma parcela considerável da população, assim como a população fora da força de trabalho, a gente tem as pessoas que estão aí abaixo da idade de se trabalhar, ok? Então, hoje aparece dessa seguinte forma, segundo o IBGE, a população brasileira que está inserida no mercado de trabalho. Vocês conseguem observar junto comigo que grande parte da população, uma grande parcela da população está fora aí do mercado de trabalho? E é justamente aquelas questões que eu expliquei ao longo do nosso infográfico que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então, isso daqui é uma realidade no Brasil, é o primeiro trimestre de 2025 e a gente precisa refletir sobre essas condições. O porquê essa grande parte da população está aí fora do mercado de trabalho, ok? Agora, nós vamos trazer um panorama global. Então, como isso se configura aí no mundo? Vamos lá. Quando a gente fala do panorama global, a gente tem um problema na taxa de desemprego mundial, que oscilou bastante, justamente nos últimos anos. Por quê, professora? Por causa de um motivo chamado pandemia da Covid-19. Então, a pandemia trouxe problemas estruturais, como o trabalho informal, a desigualdade salarial, a desigualdade de gênero, raça e a automação. Eu até deixei destacado a parte da automação, porque é bem interessante explicar essa parte. O que é automação? É justamente aquela mão de obra que ao longo do tempo vem sendo substituída pela tecnologia. Vamos pegar um exemplo? Supermercado. Você chega no supermercado hoje, é muito comum a maioria deles terem o que a gente vai chamar de caixa rápido, que você pode fazer o pagamento, você passa ali as suas compras, você efetua o pagamento, você faz praticamente tudo sem a presença de um caixa, de uma pessoa física ali para poder estar fazendo isso para você. Então, isso é chamado de automação, quando essa mão de obra é substituída pela tecnologia ou até mesmo por um aparelho eletrônico, seja aí um caixa de supermercado, certo? Então, o trabalho informal, ele atinge não só o Brasil, mas também o mundo.
Hoje é contabilizado aí mais de 60% da força de trabalho em países, como é o caso do Brasil, que a gente vai chamar de países em desenvolvimento, e a gente vai ver que a tendência crescente de empregos também ela é alta, principalmente quando a gente fala de plataformas digitais. É o caso, por exemplo, de pessoas trabalhando na informalidade com essas plataformas. É o caso aí da plataforma Uber, do iFood, da Amazon de modo geral, o Turk e etc. Então, é muito comum hoje as pessoas adotarem essas plataformas como forma de trabalho. Lembrando que o trabalho dentro dessas plataformas, eles ocorrem na informalidade, porque a maioria delas não tem os registros que são necessários para você garantir aí os seus direitos trabalhistas, principalmente quando a gente fala aqui do Brasil. Existem até leis agora para regulamentar as pessoas que trabalham dentro dessa informalidade através dessas plataformas. Certo, pessoal? Então, querendo ou não, a pandemia aí criou novas formas de renda, a tecnologia cresceu muito a partir da Covid-19, acabamos aí buscando muitas soluções tecnológicas e isso acabou trazendo uma força de trabalho na informalidade bem considerável, tá? O porém, dentro de tudo isso, é justamente aquilo que eu destaquei aqui no texto. Muitas vezes essas pessoas não têm aí garantias trabalhistas sólidas, ok? Então, pessoal, aqui uma matéria, CNN Money, ela é uma matéria bem atual, ela é do dia 16/1/2025 e ela diz o seguinte: desemprego global deve permanecer perto da mínima histórica de 5%, isso segundo a OIT, certo? Então, o órgão, eu vou ler a matéria aqui, a capa da matéria, que diz o seguinte: o órgão disse que uma desaceleração no crescimento econômico global de 3,3% para cerca de 3,2% no ano passado é uma desaceleração gradual no médio prazo, vai limitar aí a criação de empregos. Então, quando a gente fala de desemprego, é uma realidade que vem acontecendo não só no Brasil, mas principalmente aí em um panorama global também, ok? Vamos lá, então? Por último, eu trouxe um gráfico que vai dizer o seguinte: esse gráfico ele é de 2023, é um gráfico de barra, conforme vocês vão observar, e o tema dele é Top 10 países do mundo com maiores taxas de desemprego. Vamos lá então observar a posição do Brasil. O Brasil ocupa o 4º lugar, olha só a bandeira do Brasil representando aqui, ó, consegue observar? Ele está ocupando aí o 4º lugar como país com a maior taxa de desemprego do mundo. Então, vamos ver aí o ranking. Primeiro lugar a gente tem a África do Sul, segundo lugar a Espanha, terceiro lugar Turquia e em 4º lugar o Brasil. Então essa é a realidade mundial e a realidade aqui do nosso país, dentro aqui de todas essas questões que a gente abordou ao longo da nossa aula, ok? Bem, pessoal, para treinar um pouco, eu trouxe uma atividade e eu quero trabalhar ela junto com vocês para a gente visualizar aqui o que a gente aprendeu e se ficou bem claro. Vou chamar essa atividade de questão 1 e ela está na tela, vamos ler juntos. Diz o seguinte: assinale a alternativa que melhor descreve um desafio comum relacionado aos indicadores de emprego, trabalho e renda, tanto no Brasil quanto em outros países em desenvolvimento. Vamos lá então identificar? Opção A: o crescimento do PIB automaticamente garante aumento proporcional da renda para toda a população. Errado, tá? Um PIB elevado dentro de um país em desenvolvimento, ele não garante renda para toda a população de forma alguma. O que vai garantir uma renda de forma efetiva é justamente um emprego formal, conforme a gente aprendeu aqui durante a aula. Alternativa B: a informalidade e a desigualdade de acesso a empregos de qualidade persistem como obstáculos ao desenvolvimento social, ok?
a informalidade e a desigualdade de acesso a empregos de qualidade persistem como obstáculos ao desenvolvimento social. Sim, isso é uma realidade, ok, pessoal? Então, a gente pode visualizar a alternativa B como uma possível alternativa correta. Vamos para a letra C? O excesso de empregos formais tem provocado desemprego estrutural? Errado, pessoal. O excesso de empregos formais, ele não tem provocado desemprego estrutural, não. O desemprego estrutural é aquele desemprego causado pela automação. O que é automação? É a substituição da mão de obra ali humana, muitas vezes pela tecnologia, ok? Vamos lá, então? Vamos direto para a alternativa D. A distribuição de renda é igualitária entre todas as regiões e grupos sociais? Errado. A distribuição de renda, ela não é igualitária, principalmente aí em todas as regiões e muito menos nos grupos sociais. É uma realidade incorreta, então já podemos cancelar. Por último, a alternativa é: a automatização eliminou todos os trabalhos precários. Não, muito pelo contrário, a automatização acabou substituindo aí a mão de obra em grande parte do mundo. Logo, gabarito, alternativa B, quando a gente fala sobre a informalidade e a desigualdade de acesso a empregos de qualidade, vão ser aí um obstáculo ao desenvolvimento social. Tanto no Brasil quanto em outros países em desenvolvimento, a informalidade, a desigualdade de oportunidade e a baixa qualidade dos empregos são desafios persistentes. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero trazer aqui um pequeno resumo para vocês, para a gente identificar tudo que a gente aprendeu até agora. Vamos lá. Os indicadores de emprego, trabalho e renda mostram um cenário em transição, tanto no Brasil quanto no mundo. Apesar de avanços em alguns setores, persistem desafios ligados à informalidade, à desigualdade e também à precarização do trabalho, ok? E, por último, para finalizar, o futuro do trabalho exigirá políticas públicas inclusivas, investimentos em educação e adaptação às mudanças tecnológicas para garantir oportunidades mais justas e sustentáveis, certo? Então, em resumo, essa foi a nossa aula de hoje. Quero deixar aqui também as nossas referências, as referências do infográfico, as referências do gráfico, das matérias em geral. Se você quiser estar se aprofundando e pesquisando mais sobre isso, sobre esses temas. Então, encerro a nossa aula por hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até mais.